Existe um tipo específico de pessoa que é bastante peculiar. Ela entra num ambiente e quase imediatamente percebe que algo está errado. Ninguém está alterando a voz. Não há conflito aparente, mas seu cérebro já concluiu uma varredura completa. Um olhar desviado, um sorriso forçado, uma frase que parece comum, mas está carregada de uma energia dissimulada e artificial. Muitos acreditam que essa capacidade de observação é um superpoder, um dom maravilhoso. Porém, a verdade é que essa percepção aguçada constitui na realidade uma armadilha psicológica. O problema é que o cérebro dessas pessoas não possui botão de desligar. Elas não conseguem simplesmente aproveitar o instante. Levam tudo para casa, desmontam cada detalhe, examinam e reproduzem mentalmente a cena repetidas vezes. São o tipo de pessoa capaz de transformar um breve silêncio num universo inteiro de pensamentos. Mas se você conhece alguém assim, ou se você próprio é assim, já sabe que não é fácil, porque a hiperconsciência não é apenas uma questão de inteligência. Trata-se de enxergar permanentemente as camadas ocultas de significado pelas quais os outros passam sem sequer perceber. Pode parecer uma dádiva, mas é também um fardo cruel que lentamente esgota toda a sua energia emocional. Hoje vamos decifrar a psicologia das pessoas excessivamente perceptivas e como elas podem evitar ser engolidas pela própria mente. Primeiro, precisamos investigar a origem dessa percepção aguçada. Por que algumas pessoas se tornam hiperconscientes? A psicologia empírica geralmente divide esse fenômeno em dois grupos principais. Para o primeiro grupo, essa sensibilidade é simplesmente inata. A ciência os denomina pessoas altamente sensíveis, PAS. Indivíduos que possuem o traço conhecido como sensibilidade de processamento sensorial, SPS. Seu sistema nervoso, desde o nascimento, funciona como um filtro ultrafino que automaticamente absorve e sente tudo com intensidade superior ao habitual. Para eles, o mundo sempre se apresenta em resolução extremamente elevada. Contudo, para o segundo grupo, a hiperconsciência não é algo congênito. É uma herança de sobrevivência. A neurociência denomina esse estado de hipervigilância. Ele frequentemente se enraiza num ambiente emocionalmente instável do passado, mais comumente durante a infância. Imagine uma criança crescendo numa casa onde o humor dos adultos muda como o clima. Essa criança não consegue viver inocentemente. Ela precisa aprender a se tornar uma estação de radar. Talvez tenha sido o tipo de criança que memorizava o som dos pneus do carro entrando na garagem apenas para saber se o pai estava chegando embriagado ou sóbrio. Aprende a ouvir o barulho de um armário da cozinha batendo e a medir o grau de irritação da mãe. Sabia exatamente quando entrar na sala e sorrir e quando desaparecer silenciosamente num canto. Biologicamente falando, sua amígdala, o centro cerebral de alarme contra perigos, foi constantemente ativada. Ela registra uma mensagem. Este ambiente não é seguro. Preciso continuar monitorando para evitar ameaças. Ninguém lhes ensinou isso. Seu sistema nervoso construiu automaticamente uma rede de neurônios para ajudá-los a prever desastres emocionais antes que aconteçam. E com o tempo, essa vigilância de sobrevivência se transforma em consciência. Essa consciência se aprofunda tanto que passa a fazer parte da sua identidade. Quando se tornam adultos, frequentemente olham para trás e se culpam. Por que sempre penso demais? Deve haver algo errado comigo. Mas não, eles não estão quebrados. Simplesmente carregam um tipo de inteligência que foi moldada pela sobrevivência. O escudo que um dia os protegeu, agora se fundiu à sua pele. Então, quando esse escudo, essa consciência massiva, ela adentra a vida adulta, como ele realmente se manifesta? Passemos ao primeiro sinal: viver em modo constante de análise. Este é o indício mais evidente e também o que consome mais energia. Para uma pessoa comum, uma conversa é apenas uma conversa, mas para eles, a mente está sempre processando uma equação oculta. Vejamos um exemplo real.
O chefe envia uma mensagem no Slack às 16 horas. Venha me ver por 1 minuto depois. Para outras pessoas, isso é simplesmente uma reunião. Mas para eles, no momento em que leem a mensagem, uma onda de tensão surge imediatamente. Percebem algo incomum na formulação das palavras, uma espécie de frieza invisível. Sentem a atmosfera do remetente e instantaneamente começam a se questionar. Meu chefe está irritado? Eu cometi algum erro? Não se limitam a ouvir palavras, percebem a pausa de 3 segundos antes de alguém elogiar a camisa que estão vestindo. Captam uma alteração muito sutil na respiração do interlocutor. Parte desse fenômeno está relacionada à atividade da rede de modo padrão, DMN, o sistema cerebral envolvido na reflexão e no pensamento autorreferencial. Na maioria das pessoas, a DMN se torna ativa principalmente durante devaneios ou repouso, mas nas pessoas excessivamente perceptivas, essa rede tende a ser mais ativa, fazendo com que a mente deslize para uma análise e interpretação constantes. Metade delas está assentindo, sorrindo, segurando uma xícara de café e participando da vida. Mas a outra metade está tomando notas, comparando detalhes e analisando tudo. O resultado é que suas mentes raramente obtêm qualquer descanso verdadeiro. Podem se sentir exaustas, mesmo após passar o dia inteiro sentadas num escritório, porque seu cérebro acabou de concluir uma maratona invisível. Essa análise não se direciona apenas para fora. Ela volta a câmera para dentro, gerando o segundo sinal, a hiperconsciência de si mesmo. Na psicologia, metacognição é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Ela é controlada pelo córtex pré-frontal. Todos possuem essa habilidade, mas para essas pessoas é um interruptor que jamais se desliga. Elas não apenas sentem uma emoção, elas a monitoram. A reação em cadeia habitual frequentemente se apresenta desta forma. Uma emoção surge seguida de analisá-la e depois julgá-la. Estão caminhando ao ar livre e de repente sentem tristeza. Em vez de simplesmente se permitirem ficar tristes, imediatamente cruzam os braços e começam a se julgar. Por que estou triste? Essa tristeza sequer faz sentido. Eu deveria me sentir grato porque tenho um bom emprego, então por que me sinto vazio? Sou terrível por me sentir assim. Até a alegria é dissecada. Estão num jantar e acabaram de rir de uma piada. Mas no segundo seguinte, parte de sua mente está flutuando perto do teto, observando de cima e avaliando. Será que ri alto demais? Pode ter soado um pouco artificial. É como dançar enquanto se observa constantemente no espelho para corrigir a postura. Talvez não percam um único passo, mas perdem a sensação de fluidez. Sua profundidade de percepção aumenta, mas sua presença natural lentamente desaparece. Quando essa câmera analítica funciona por tempo demais, passam ao terceiro sinal, a perda da inocência nos relacionamentos. A consciência profunda os faz começar a enxergar os bastidores do comportamento humano. A psicologia denomina isso inferência robusta sobre as intenções alheias, relacionada a essa habilidade conhecida como teoria da mente. Percebem que as pessoas nem sempre dizem exatamente o que pensam. Veem um colega trazendo-lhes um café e elogiando o projeto recém-concluído. Em vez de simplesmente apreciar o elogio, seu cérebro imediatamente vasculha possíveis motivações. Que favor essa pessoa deseja? Será que espera que eu compartilhe dados de clientes? Percebem que a gentileza às vezes vem acompanhada de condições. O afeto pode ocasionalmente ser um investimento calculado. E a confiança de um homem num encontro pode ser simplesmente uma cortina ocultando seu medo de rejeição. Isso gera uma espécie silenciosa de perda. Não é a perda da inocência infantil, mas a perda da inocência relacional. A capacidade de confiar plenamente na superfície das palavras já não existe mais. Como consequência, um elogio sempre parece carregar camadas.
Um pedido de desculpas nunca parece completo porque suspeitam que a outra pessoa está se desculpando apenas para acalmar a situação, não porque verdadeiramente reconhece a culpa. Uma promessa soa frágil. Não se tornam amargos nem rancorosos em relação ao mundo. Simplesmente se tornam extremamente cautelosos. E às vezes se sentem solitários, mesmo numa multidão, porque ninguém mais parece enxergar a camada de verdade que eles estão vendo. E essa camada de verdade não é apenas raciocínio lógico. Ela penetra nos sentimentos, conduzindo ao quarto sinal, a empatia que está sempre ativada. Para eles, empatia não é uma habilidade que escolhem utilizar quando um amigo está chorando. É um estado que não pode ser desligado. Entram numa sala de reuniões. Ninguém pronuncia uma palavra, mas conseguem sentir o peso da irritação entre dois colegas. Sua mente funciona como uma folha de papel absorvente. A psicologia denomina essa capacidade de empatia cognitiva, mas nas pessoas excessivamente perceptivas, ela não se limita à compreensão racional. Atravessa para a empatia emocional, onde efetivamente absorvem e habitam a dor alheia como se fosse própria. Esse fenômeno está intimamente conectado aos sistemas neurais que processam a empatia, especialmente os neurônios espelho. Quando observam alguém expressando emoção, esses neurônios em seu cérebro se ativam como se eles próprios estivessem vivenciando aquela mesma emoção. Mas para uma pessoa excessivamente perceptiva, isso se transforma em absorção. Alguém sentado ao lado deles no ônibus bate o pé com energia nervosa e, subitamente, seu próprio coração começa a acelerar. Um amigo fala sobre o divórcio e depois que voltam para casa, aquela dor permanece no peito durante 3 dias. Qual é o resultado? Tornam-se o regulador emocional de todos ao redor. Sabem suavizar a voz e escolher palavras cuidadosas para acalmar o ambiente. As pessoas gostam de estar perto deles porque se sentem compreendidas, mas o preço é a exaustão. Transformam-se num recipiente para o lixo emocional alheio. E ao final do dia, pouquíssimas pessoas percebem que aquele que sempre compreende os outros também necessita de alguém que o compreenda. Essas emoções reprimidas não desaparecem. Migram diretamente para o corpo. 5º sinal: quando a consciência se vincula ao corpo e à ansiedade. A consciência não existe apenas na mente. A ciência denomina esse conceito de interocepção, a capacidade de perceber o estado interno do corpo, processada pelo córtex insular. Pessoas excessivamente perceptivas frequentemente possuem um sistema de interocepção extremamente sensível. Tomam uma xícara de espresso, o coração bate um pouco mais rápido por causa da cafeína. Para a maioria das pessoas, isso simplesmente parece um estado de alerta, mas para seu sistema nervoso, o cérebro detecta a aceleração cardíaca, consulta seus registros de dados e grita: batimento cardíaco acelerado equivale a perigo. Estamos prestes a ter um ataque de pânico. Sensações físicas normais se tornam sinais de alerta exagerados. Isso cria um ciclo brutal de ansiedade. Uma sensação física aparece. Então o cérebro a interpreta erroneamente como perigo. Em seguida, o corpo ativa uma resposta de estresse e libera hormônios como o cortisol, o que resulta em sensações físicas ainda mais intensas. O resultado é que o corpo se transforma num fluxo constante de dados emergenciais. Sentem-se inquietos e desconfortáveis o tempo todo, mesmo quando nada verdadeiramente ruim está acontecendo. Quando os sinais do corpo e as emoções se tornam avassaladores, a mente começa a procurar uma última saída para restaurar a ordem. É quando a consciência silenciosamente se transforma de uma lente de observação numa estratégia de controle. Não se trata de controlar os outros de maneira impositiva. É um mecanismo de defesa interno e sutil. Operam com base numa crença não verbalizada. Se conseguirem prever cada variável possível, não serão surpreendidos pela dor. Para eles, compreender se torna uma espécie de armadura.
Acreditam que enxergar antecipadamente o ponto de impacto da decepção os impedirá de desmoronar quando ela finalmente chegar. Sua mente começa a executar simulações incessantes, silenciosa e infinitamente nos bastidores. Perguntam a si mesmos: e se aquela pessoa de repente se afastar? E se tudo pelo que estão trabalhando tão arduamente desaparecer amanhã? Se a pior situação realmente acontecer, como deveriam reagir para não desmoronar? Isso conduz a um estado denominado paralisia por análise. Ficam aprisionados dentro de um labirinto de suposições, vivendo em 10 versões diferentes do futuro, enquanto dissecam cada risco possível, mesmo quando o momento presente ainda não se concretizou plenamente. Essa vigilância constante os impede de pertencer completamente ao presente. O resultado mais cruel dessa estratégia protetora é a troca que ela impõe. Ao tentarem se antecipar à dor, lentamente se afastam da própria vida. Em vez de participar do fluxo da existência com toda a sua incerteza e beleza, começam a administrar a vida como um projeto de alto risco. Proteção substitui a presença, deixando-os exaustos de tanto se guardar contra os fantasmas do futuro. Então, no que pessoas excessivamente perceptivas podem fazer? Não podem simplesmente desligar sua consciência. É como pedir a alguém com visão perfeita que tente enxergar tudo embaçado. A solução não é se tornar menos consciente. A solução é parar de carregar tudo. Na psicoterapia, isso geralmente envolve estabelecer limites emocionais e ajustar padrões de pensamento. Precisam aprender a perceber as coisas, mas recusar-se a absorvê-las. As pessoas que conseguem superar esse fardo frequentemente se ancoram em 3 princípios libertadores. Primeiro, nem todo silêncio é uma mensagem oculta. Se alguém responde lentamente a uma mensagem, às vezes está simplesmente esgotado. Se um colega passa sem sorrir, talvez esteja apenas com dor de cabeça. Aprendem a não personalizar tudo. Segundo, nem toda emoção que aparece necessita de uma ação para resolvê-la. A ansiedade pode surgir. Em vez de correr para analisar o porquê, simplesmente dizem: meu coração está batendo rápido. É apenas uma sensação física. Observam sem julgamento e deixam passar. Terceiro, nem toda percepção precisa ser verbalizada ou transformada em ação. Podem enxergar claramente a insegurança de alguém, mas não precisam se tornar o terapeuta dessa pessoa. Podem notar instabilidade num relacionamento, e às vezes a melhor resposta é simplesmente recuar. Começam a perceber que a clareza só é uma dádiva quando vem acompanhada de limites, sabendo o que lhes cabe resolver e o que pertence ao mundo deixar em paz. Quando praticam esse tipo de desapego, algo notável começa a acontecer. Sua consciência não desaparece, ela se suaviza, amadurece. Continuam enxergando profundamente a natureza humana, mas já não se apegam às falhas alheias. Ainda conseguem sentir a energia de um ambiente com muita intensidade, mas já não são arrastados pela sua corrente. A mudança acontece dentro deles. Passam de usar a consciência para prever para usá-la para estar presentes. Transitam do medo para a curiosidade. Em vez de analisar se o sorriso de alguém é falso, simplesmente desfrutam uma tarde ensolarada e uma boa xícara de café. A vida finalmente se torna mais leve, não porque o mundo exterior se simplifica ou porque as pessoas subitamente se tornam menos complicadas. O mundo continua repleto de contradições. A vida se torna mais leve porque param de tentar carregar todas as equações do mundo sobre os ombros ao mesmo tempo. Não conseguem apagar a luz do teto em sua mente, mas podem alterar sua intensidade. Podem transformá-la de um laser cortante, que expõe cada defeito numa vela acolhedora. Uma vela luminosa o suficiente para compreender a fragilidade humana, porém suave o bastante para aquecer a si mesmos também. Essas são as pessoas que pensam profundamente, as pessoas que sentem profundamente. Se algum dia olhar para elas e notar sua quietude, compreenda que não é indiferença,
É uma bela forma de sabedoria, uma sabedoria que aprendeu a compreender a vida em vez de ser aprisionada por ela. Se isso parece familiar, se você se reconhece em algum lugar no universo das pessoas excessivamente perceptivas, deixe um comentário sobre o sinal que mais se encaixa em você. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A profundidade que carrega não é um defeito. É um dom que aguarda sua compreensão e compaixão. Se este vídeo ajudou você a se sentir um pouco mais leve e ofereceu uma nova maneira de se enxergar, por favor, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. Alguém que também pode estar cansado do ruído de uma mente que nunca verdadeiramente descansa. Sua compreensão hoje pode ser exatamente o conforto que essa pessoa necessita. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.